Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre João capítulo 8 em diante, da mulher adúltera. E é bem interessante, por que será que eles não jogaram a pedra? Porque o primeiro não se manifestou? Isso é bem interessante. E o texto diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Aqui era um questionamento acerca daquela mulher. Pegaram ela no ato e fizeram uma pergunta para Jesus. Dentro da lógica, esse é chamado de pergunta complexa, em onde a pessoa não pode dizer nem que sim nem que não, que aí ela pode entrar em contradição e alguma acusação pode vir sobre ela. Se Jesus dissesse sim, que a mulher deveria ser apedrejada, ele ficaria a favor da lei de Moisés, porque toda aquela pessoa que adulterasse seria apedrejada, então estaria tudo certo. Porém, contra a lei romana, que naquele tempo o que prevalecia era o Império Romano. O Império Romano é que mandava, então Israel era meio que servos, cativos do Império Romano. Então ficaria a favor da lei de Moisés e contra o Império Romano. Se dissesse que não, que a mulher não deveria ser apedrejada, aí já ficaria a favor do Império Romano, mas contra a lei de Moisés. Então não dava para responder nem sim e nem não. Então ele começou a riscar no chão. Alguns teólogos dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um ali. Eu acho que não, porque era muita gente. Imagina quantos pecados ele ia escrever ali no chão. Mas a grande questão é: por que a primeira pessoa não atirou a primeira pedra? Algumas pessoas acham por causa do pecado da pessoa e com medo de que ali fosse revelado e passasse vergonha. Eu acho que só passar vergonha, isso não faz muito sentido, porque tem muita gente que peca aí na cara de pau e não está nem aí. Se alguém um dia vai dizer, olha, você pecou, ele não está nem aí. E aí a gente vê aí, tem pastores, tem líderes que estão adulterando e pecando aí na cara de pau. Então não é por medo de o pecado ser revelado. Eu acho que tinha uma coisa além de ser simplesmente revelado o pecado. Então eu vou ler aqui Deuteronômio 17:7, para a gente dar uma explicação por que eles não atiraram, porque o primeiro, a questão é o primeiro, não atirou a primeira pedra, porque o primeiro atira a primeira pedra, aí o restante seguem fazendo aquele ato também, de atirar as pedras, mas tem que ter o primeiro. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 17:7, capítulo 17, versículo 7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim atirará o mal do meio de ti. Então aqui, segundo Deuteronômio, tem que ter o primeiro que vai atirar a pedra. O primeiro atira, sendo a testemunha, e o restante das outras pessoas vão atirar as outras pedras, mas o primeiro é que conta, porque o primeiro vai ser a testemunha, ou seja, se aquela vítima for considerada inocente depois, aquele que tirou a primeira pedra vai sofrer as consequências, ou seja, da maneira como aquela pessoa morrer, também pode vir a morrer. E lá nesse caso, como o povo de Israel estava sob o Império Romano, existia pelo menos uma situação lá de que na lei de Moisés as pessoas eram apedrejadas. Agora na lei do Império Romano, ou a pessoa seria crucificada, ou então acontecia a empalação. A empalação era o seguinte: enterrava-se uma estaca no ânus da pessoa que fazia a transgressão e depois ficava no chão e deixava ele para morrer. Então era uma coisa bem cruel. Como aqui aquele deveria tirar a primeira pedra, ou seja, eu vou ser a testemunha, a primeira testemunha de que essa mulher deve ser apedrejada, deve ser morta. Mas se ela for inocentada depois de morta e for provado que ela é inocente, aquela pessoa automaticamente vai sofrer as consequências. E aí eu te pergunto para você, atirar a primeira pedra. Ninguém teve coragem.
Quem é que quer levar uma estaca no ânus, enficada no ânus, depois colocada no chão ali para morrer? Quem é que quer? Porque aquele que ele tirasse a primeira pedra e aquela mulher morrer depois e fosse provada que a morte dela não foi justa, porque as outras testemunhas que deveriam se apresentar não se apresentaram, então aquele que tirou a primeira pedra, olha, ia se dar mal. Então os outros que viram que ninguém queria se arriscar, bem que todo mundo estava a fim de dar uma boa pedrada naquela mulher, mas só que ninguém queria ser o primeiro, porque ser o primeiro é uma coisa muito complicada. Ter uma estaca enfincada no ânus e colocada no chão para morrer era uma coisa muito dolorosa. Então ninguém queria passar por isso, então não era simplesmente com medo de revelar o pecado, o medo mesmo era de coisas mais sérias que aí poderiam vir. Então aquela mulher ficou ali, ninguém teve a coragem de se arriscar, todo mundo vai embora e aquela mulher é perdoada e tudo fica em paz e ela recebe uma ordem ali para não voltar mais a fazer aqueles atos e assim seria alcançada pelo Senhor. Hoje em dia, atirar a primeira pedra é muito fácil, mas naquele tempo era bem difícil, bem complicado. Não era só atirar a primeira pedra não, tinha algumas consequências aí, né? Então que isso fique entendido aí, esse texto bem interessante fique entendido, que atirar a primeira pedra não era só para revelar o pecado, é que tinha uma coisa mais grave aí por trás disso, tinha consequências gravíssimas. E eu posso dizer sobre isso que é bem sério. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.